Sintonizar o nosso programa Hora de Estudo Bíblico. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Querido Pai, queremos te entregar o ministério da Tua Palavra em Tuas mãos neste momento. Nós dependemos de Ti, Senhor, e pedimos que nos ajude para que a mensagem seja clara e que aqueles que estão ouvindo o programa possam receber o alimento espiritual de que necessitam. Nós agradecemos por essa oportunidade e te pedimos por este programa, por esse estudo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós estávamos falando sobre a segunda vinda de Cristo em Mateus 24. Olhamos para os versículos que falam explicitamente da volta de Cristo. Em Mateus 23, 39, temos uma referência à sua vinda. No capítulo 24, temos referências sobre o retorno de Cristo nos versículos 27, 31, 39, 42 e também 44. Mas de qual vinda Mateus está falando aqui? Eu creio firmemente que a volta de Cristo se dará em duas fases. Creio sinceramente, de acordo com o meu entendimento das Escrituras, que Cristo aparecerá nas nuvens para arrebatar a sua igreja antes de vir para reinar sobre a terra. Existem algumas passagens muito importantes e fundamentais que tratam sobre esta primeira fase da vinda de Cristo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4 é, sem dúvida, um texto clássico sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler começando com o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este texto fala do arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Agora, o objetivo desta série de estudos não é provar que a igreja será arrebatada antes da tribulação, mas quero fazer uma distinção clara entre a vinda do Senhor para os seus santos, como mostrado no contexto de 1 Tessalonicenses 4, e a vinda do Senhor com seus santos, conforme mostrado em Mateus 24. Então, a segunda vinda de Cristo em Mateus 24 refere-se à segunda etapa da vinda de Cristo, no fim da tribulação, a fim de estabelecer o seu reino milenar na terra. Uma pessoa me fez uma pergunta sobre os versículos 37 a 41 de Mateus 24. Ela disse: sou cristão há 40 anos e sempre me ensinaram que isso fala do arrebatamento. Sempre fui ensinado assim. E continuou dizendo: como faço para deixar de lado esse ensino tradicional que recebi por muitos anos? Será que os pastores que me ensinaram isso estavam errados? Olha, na minha opinião, eles estavam errados sim. Com certeza, eles eram bons homens e pessoas piedosas, mas não creio que o arrebatamento da igreja aparece nos versículos 37 a 41, pelo simples fato de que, como eu disse antes, a igreja não está incluída no Sermão do Monte das Oliveiras, e isso de maneira nenhuma. Vamos continuar o nosso estudo e agora sim ver estes versículos. Mateus 24, versículos 37 a 41. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não há nada de errado em comer e beber. Não há nada de errado em casar-se e dar-se em casamento. Lucas diz que eles estavam comprando e vendendo. Nada de errado em comprar e vender. Creio que o ponto é que eles viviam somente para isso. Essas pessoas viviam apenas para as coisas materiais da vida, coisas para as quais a maioria das pessoas vivem hoje. Crescer, casar, criar uma família, ter um emprego, ganhar dinheiro e desfrutar dos prazeres e passatempos da vida. Muitas pessoas vivem para estas coisas, que são temporárias, e não se preocupam com as coisas que são eternas. Essa é a questão. Bom, vamos continuar lendo. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Muitas pessoas creem que estes dois versículos, 40 e 41, falam do arrebatamento. Porém, essas são ilustrações das condições que existirão na volta de Cristo.
da qual Jesus está falando no versículo 37. Mas, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, de qual vinda o Senhor estava falando? Sobre a vinda para arrebatar a igreja nas nuvens? Ou está falando sobre sua vinda depois da tribulação para estabelecer o seu reino? Para ilustrar as condições de sua vinda e algumas consequências, Jesus se refere aos dias de Noé. A propósito, ao fazê-lo, está colocando o selo de aprovação na narrativa histórica do dilúvio e na história de Noé. Por favor, tome nota do seguinte: o dilúvio na época de Noé é um fato histórico, e negar isso transformaria Jesus em um grande mentiroso. Não foi uma inundação local, apenas onde Noé vivia. Foi um dilúvio global. Se você ler o capítulo 9 de Gênesis, creio que é óbvio que o dilúvio na época de Noé não foi algo local, isolado. Por exemplo, em Gênesis 9, versículo 11, lemos: "E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra." Agora, se o dilúvio não foi em toda a terra, mas apenas local, então a Bíblia está errada, já que houve tantas inundações desde os dias de Noé. Mas estas foram inundações locais. Nunca mais haverá outro dilúvio mundial como da época de Noé. Deus o garantiu por meio de um pacto em Gênesis capítulo 9. Ele fez uma aliança, de modo que o dilúvio que Jesus está falando era o dilúvio universal da época de Noé. Deixe-me repetir. Negar o dilúvio, o grande cataclisma que afetou toda a terra, é dizer que Jesus era um mentiroso. Agora, não é minha intenção discutir as condições do tempo de Noé que levaram ao dilúvio. Existem várias coisas importantes que levaram ao dilúvio, e você pode ler a respeito disso em Gênesis capítulo 6. Nos dias de Noé, as pessoas foram devidamente avisadas. E como eu sei disso, creio que o apóstolo Pedro faz referência a isso. Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. "Porque se Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios." Veja, Noé foi pregoeiro da justiça. Creio que Pedro está dizendo aqui que as pessoas tiveram um aviso, mas não quiseram ouvir. A ênfase em Mateus 24 está relacionada com aqueles que foram levados. Veja, "E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra." Mateus 24, versículos de 39 a 41. A ilustração de Nosso Senhor nos dias de Noé é uma cena de juízo, e o que aconteceu nos dias de Noé deve determinar o que o Senhor Jesus quis dizer em Mateus 24. Não foi Noé e sua família que foram levados, ao contrário, eles ficaram. Estavam seguros na arca, nunca perderam contato com a terra, foram deixados na terra depois que as águas baixaram. Ficaram para desfrutar das bênçãos de uma terra renovada. Agora, aqueles que foram levados no dilúvio nos dias de Noé foram levados para o juízo. Amigos, isto é o oposto do arrebatamento. No arrebatamento, os que serão levados são aqueles que vão estar com o Senhor. João 14, 2 a 4 diz: "Na casa de meu Deus há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho." Creio que Paulo reiterou isto em 1 Tessalonicenses 4,17. Mateus 24 diz que serão levados para o juízo. Serão levados para o juízo. No arrebatamento, os que são levados são gloriosamente libertados do juízo para estarem com Deus. Mas aqueles que são levados em Mateus 24 são levados para o juízo. Estas palavras de Nosso Senhor não são difíceis de entender. Por isso, amados, não vejo dificuldades com elas. Agora, o princípio estabelecido aqui será verdade no arrebatamento. Vamos supor, por um momento, que o Senhor virá hoje. E ele pode vir hoje. Não há nenhuma profecia na Bíblia que precisa ser cumprida para que o Senhor venha e leve a sua igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje mesmo. Agora, suponha que dentre os ouvintes hoje haja pessoas salvas e não salvas. E mais, vamos supor também que temos um casal ouvindo o programa.
Vamos supor que a esposa é salva e o marido não. Se o Senhor vier neste exato momento, ela seria levada, sendo gloriosamente libertada do juízo para estar com o Senhor. O marido não convertido, que ficaria para o juízo. Você percebe? Este princípio de separação vai estar presente no arrebatamento, mas a cena de Mateus 24 não fala de uma libertação gloriosa, e sim das pessoas sendo levadas ao juízo. Estas palavras do Senhor são claras, por isso não confunda isso com o arrebatamento. O levar dos incrédulos em juízo nos dias de Noé é usado pelo Espírito Santo como ilustração da remoção dos incrédulos da terra na segunda vinda de Cristo, imediatamente ao final da grande tribulação, no fim dos tempos, época à qual os discípulos se referiram. A preservação de Noé para continuar nesta terra regenerada após o juízo do dilúvio é usada pelo Espírito Santo para ilustrar a preservação dos crentes após o juízo da grande tribulação. Para quê? Para entrar no milênio e na terra regenerada. Em Mateus 19:18, o Senhor fala da regeneração da terra. Haverá uma regeneração da terra durante o reino milenar de Cristo. Tenha isso em mente e você não vai ficar confuso em relação a estes versículos de Mateus 24, 39 a 41. Algumas pessoas irão argumentar contra isso dizendo que a palavra levada em Mateus 24:40, que em grego é paralambano, é a palavra que Jesus usou em João 14:3, quando disse: "Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo." Como eu disse, a igreja será retirada do mundo por Cristo no arrebatamento. E este acontecimento, na vida do crente, é uma bendita e gloriosa esperança. Tito 2, versículo 13 diz: "Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo." É, sem dúvida, uma gloriosa esperança. Mas não há absolutamente nada parecido com isso em Mateus 24, simplesmente porque nem a igreja, nem o arrebatamento aparecem no Sermão do Monte das Oliveiras. Para ilustrar o arrebatamento da igreja, precisamos do exemplo de Enoque e não o de Noé. A Bíblia diz em Gênesis 5:24, "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." O comentário deste versículo, que explica exatamente o que aconteceu com Enoque, está no Novo Testamento. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 5, Hebreus 11, capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara." Veja, Enoque foi levado vivo da terra para o céu por Deus. Quando? Bom, antes do dilúvio. Mas nada é dito sobre Noé e sua família. Veja, é importante observar a distinção feita pelo Espírito Santo na Bíblia entre a vinda de Cristo nos ares para arrebatar a sua igreja e sua vinda à terra para reinar. Estas são duas etapas da vinda de Cristo. Não são duas segundas vindas, como algumas pessoas dizem. A Bíblia descreve o programa divino da seguinte maneira: primeiro, Cristo vem nos ares para levar a sua igreja, como diz João 14:3, e Paulo explica em detalhes em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Segundo, ele vem à terra com todos os seus santos para reinar. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 19 e começar a ler a partir do versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6, e assim o lemos. "E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus." Agora, o que temos aqui? No versículo 16 do capítulo 19, o encontramos como uma vestimenta que diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que quer dizer isso? Em Apocalipse 19 temos a vinda de Cristo à terra com os seus santos. Essa é a vinda a qual Mateus 24 se refere. Na passagem de Apocalipse, os exércitos que vêm com Cristo do céu à terra são os santos e não os anjos.
Veja o versículo 14 do capítulo 19. O linho fino com o qual o cordeiro está vestido corresponde à justiça dos santos. Os anjos não possuem isso, somente os crentes em Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 2 diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Uma vez que os santos retornam à terra com Cristo quando ele vem do céu, isso quer dizer que eles já estão com ele no céu. E a única explicação de como chegamos ao céu é o arrebatamento. Na primeira etapa de sua vinda, Cristo aparece nos ares para buscar a sua igreja. Na segunda etapa de sua vinda, ele retorna à terra à nação de Israel. Mateus 24 fala da última fase da vinda de nosso Senhor, depois da tribulação. Observe o versículo 29 de Mateus, capítulo 24. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Veja, quando o Senhor retornar à terra depois da tribulação, será com um interesse primário na nação de Israel. Então os santos estarão com ele porque ele já havia vindo previamente nas nuvens para buscá-los. As duas etapas da segunda vinda de Cristo estão por vir. A primeira etapa, a sua vinda nas nuvens para levar a sua igreja, é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Há dois eventos iminentes que os crentes têm que enfrentar. Um deles é a morte. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Agora, aparentemente, estando por detrás desse microfone, eu estou com boa saúde. É o que parece. De acordo com os exames médicos, tenho mais alguns anos de vida pela frente, mas não há garantia nenhuma. O médico que me examinou disse certa vez: para um homem da sua idade que viaja tanto, você tem uma condição física invejável, o seu coração é excelente. E eu respondi com uma pergunta: o que você quer dizer com isso? Ele disse: não significa absolutamente nada. Você pode morrer ao sair do meu consultório. E eu disse: mas você me disse que eu tinha uma boa saúde. E ele disse: sim, é verdade, mas há uma série de coisas que podem dar errado que eu nunca poderia detectar. Por exemplo, se você tem um coágulo no sangue, é possível que nunca seja detectado e o coágulo pode matá-lo em segundos. A morte, portanto, meu amigo, é eminente. Pode acontecer a qualquer um de nós a qualquer momento. Então, amigo, você e eu não temos garantias de vida. Lembre-se disso. A morte é iminente. Uma experiência que pode acontecer a qualquer momento. Em segundo lugar, o retorno de Cristo para a sua igreja é iminente. Não há nenhuma profecia na Bíblia que precisa ser cumprida antes do arrebatamento. Cristo pode vir a qualquer momento. Assim, o desafio então é estar pronto. Tanto os salvos como os que não são salvos. À luz da iminente vinda de Cristo para a sua igreja, a Bíblia diz para os salvos: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2, 28. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Se você ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu Salvador, deixe-me exortá-lo, meu amigo. Faça isso hoje, faça isso agora. Se você não tiver feito isso antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou se você morrer neste estado, você vai passar a eternidade no inferno. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então, entregue a sua vida ao Senhor, confesse sua condição de perdido, creia no Senhor Jesus como seu Salvador, e então você será salvo. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Se Deus quiser, nos encontraremos novamente no próximo programa para continuarmos o nosso estudo em Mateus 24.